É isso, gente, tá gravando. Oiê, Olá. Hello! tirar o som. Bom, hoje eu sou a host. Eu pesquisei algumas informações pra compartilhar com vocês. Informações contidas. Sim, pra vocês, mas pra mim não. Tomei muitos spoilers, mas eu sabia que ia tomar e é isso mesmo. Tá Antes de tudo você certo. começar, eu queria dizer que eu não consegui chegar, gente, na parte combinada. Acontece, eu cheguei acho que até o capítulo 8 da nova parte. E E é os isso. meninos? Eu terminei, consegui terminar. Cara, eu vou ser sincera que eu passei um capítulo porque eu não percebi. E aí eu li até. Li não, né? Tô ouvindo o audiobook, mas eu fui até o 16. Mas assim, não tem muito spoiler do 15 pro 16. Você, Lucas, Fiz a leitura meio fez dinâmica a ali, tarefa de casa. Só pra eu que dar não uma, fiz. não, para dar uma relembrada mesmo, mas assim, eu vou deixar pra comentar depois. Tá. Uhum. Cara, assim, então eu vou fazer um comentário aqui antes de começar com as curiosidades, que pra mim tava realmente sendo impossível de ler. Eu tava ficando extremamente ansiosa lendo. Porque, como eu falei, eu tinha feito a cirurgia e aí esse tema me deixou muito assim. Nossa, Aí eu tava tipo assim, mano, como assim a pessoa tá totalmente debilitada e passando por uma situação tão intensa psicologicamente? Aí eu tô ouvindo o audiobook e aí eu tô conseguindo tranquilo assim processar a história. Mas eu lendo em silêncio com aquilo na minha cabeça eu tava ficando maluca. E aí o audiobook é legal. Tô indo às vezes até, como eu falei, eu passei um capítulo. Mas, enfim, vou É uma contar experiência aqui. diferente, mas é super gostosinho de ouvir, assim. eu consegui ouvir do audiobook que a Tata mandou, ouvi a vozinha que ela falou, que o cara faz. Sim, é Aham. muito boa, É não legal é? mesmo, é interessante ele lendo. Meleca. Só que eu não consigo simplesmente ouvir ele falar. Eu pego e coloco o livro na frente e vou acompanhando, tá ligado? Porque senão eu começo a sair, Viajar. assim. Mas Olha, Pior é que um eu sabe me uma jeito, perco e eu dica? tenho que voltar também. É, é um jeito muito É legal que de ler sim, eu também. não escuto sempre, eu só escuto quando eu tô concentrada, tipo, fazendo uma coisa que me deixa concentrada. Aí eu consigo prestar atenção. É como, tipo, ouvir música, sabe? Quando você tá ouvindo música pra fazer alguma coisa. E sim. aí o segredo que eu falo pra quem não é acostumado é tem que deixar o narrador na velocidade que você lê. Tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais lento, então você tem que encontrar ali a velocidade que é o que você lê na sua cabeça. Aí quando ajusta isso fica mais fácil, pelo menos pra mim. É uma boa É, entre dica. 1,5 e 2 estava ficando interessante. Bom, porque ele lê bem devagar mesmo, na Ó, velocidade normal. esse audiolivro, quando eu escuto ele, eu escuto na velocidade 0,9. Eu escuto mais devagar do que a leitura do narrador. Eu tava ouvindo bastante fazendo atividades manuais, então lavando louça, tipo, limpando a casa, ou até fazendo algo que não exige concentração do meu cérebro, mas é uma atividade mecânica, daí foi fluindo assim. Agora, se eu estiver, tipo, trabalhando e ouvindo o audiobook, eu me perco completamente, não dá, eu não consigo. Você tem que ficar Ah, voltando, né? não. Essa é uma atividade que requer muita atividade cerebral, assim, também não consigo, não. É. É Fazer por um isso que eu pego o cardiozinho com livro para audiobook é acompanhar. muito bom. Como é que é, Lucas? Fazer cardio ouvindo audiobook é muito bom. Ah, Ah, tá tá. aí uma Deve coisa que eu ser não bom mesmo. consigo. Eu Já fazer atividade ficava ouvindo já não lendo. rola pra mim. Lendo nunca tentei, mas eu lia bastante. A Tata acho que lembra, assim, eu ficava Aham, sim, assim. muito. Nossa, eu até esquecia, assim, tipo, eu só ia fazendo card e esquecia que eu tava lá. Pra mim era ótimo. Ó, fazer academia também, ouvindo livro, não consigo. Tem que ser alguma coisa assim que eu tô parada. Mas é isso. Bom, beleza, vamos começar aqui então. Eu não trouxe muitas coisas porque eu fiquei com receio de dar spoilers e. Cara, é muito difícil eu achar alguma informação relevante que não seja spoiler ou saia do assunto. Mas eu queria relembrar uma coisa que o Chris falou na última reunião, que é sobre é, esse jogo de não, no jogo, não jogo de palavras, mas tipo assim, a comparação que o Stephen King, escritor,
fez da história dele com a história do livro. Então, como o Chris comentou, esse livro tem muito a ver com o período da vida que o Stephen King estava quando ele escreveu, que ele estava dependente de cocaína e álcool. Então, o Novril, que é aquele remédio que o Sheldon toma para poder passar a dor, pro Stephen King seria cocaína e álcool. E a Annie Wilkins seria um outro pesadelo que ele passava naquela época, que era como os fãs reagiam quando ele escrevia algo diferente do que era esperado. Então ele ficou muito famoso por conta de escrever livros de terror psicológico, ficção, né, de terror mesmo, e sobrenatural e tudo mais. E aí, às vezes, ele queria experimentar e escrever outros estilos literários e o público dele algumas vezes não aceitava muito bem. Então, a Annie Wilkins seria o público dele reagindo mal, né? Como ele se sentia pressionado pela imprensa e pelos fãs, tendo que escrever algo que as pessoas esperavam e não o que ele queria. E eu não sei se vocês sabem sobre isso, mas ele teve ele não tem mais, ele não lança mais nesse pseudônimo, mas ele teve um pseudônimo por um tempo, que se chama Richard Bachman, e ele chegou a lançar 7 livros com esse pseudônimo para fazer uma experiência social. Primeiro, ele queria saber se ele vendia a quantidade de livros que vendia por conta do nome Stephen King ou se ele era realmente um bom escritor. Então, ele lançou com um nome que ninguém conhecia para saber se as histórias dele iam ter algum apelo e realmente ia vender, assim como os livros lançados com o nome Stephen King. E a segunda razão por que ele fez isso foi o que eu comentei, que ele se sentia muito pressionado pelo próprio público, então ele utilizava esse pseudônimo para escrever algumas coisas mais experimentais, que não necessariamente era o terror sobrenatural. E aí eu procurei aqui quantos contos, livros, enfim, quantas obras o Stephen King tem, pra gente ter uma ideia. Então, ele tem 80 livros publicados, 65 são romance, 7 no pseudônimo Richard Bachman e aproximadamente 200 contos e livros de não ficção. Deixa eu ver. E sobre o Richard Bachman, ele escreveu por uns quase 10 anos, assim, com esse pseudônimo. E aí um fã acabou descobrindo que ele era o Stephen King. E através de forma de escrita e também o cara, ele ficou tão fissurado em descobrir quem era aquele escritor que ele começou a ir atrás de CNPJ, quem era a pessoa por trás daquele lançamento, e ele acabou conseguindo chegar na investigação no nome do Stephen King. E aí o Stephen King foi e assumiu realmente que ele era esse pseudônimo em 1986, e aí acabou com a farsa do Stephen King. Mas uma dúvida, não sei se você pescou essa informação na sua pesquisa, ele fez sucesso como um outro pseudônimo? Sim, ele vendeu bastante. Ele não tanto quanto o Stephen King, mas ele teve uma ótima aceitação. Então ele é um bom escritor mesmo. Exatamente. Inclusive, eu acho que uma das obras do Bachman virou um filme agora, né? É A Longa Marcha. Acho que ele escreveu esse livro com o pseudônimo do Bachman, né? Sim. Isso aí. Inclusive, esse filme deu uma ótima bilheteria, né? E tiveram vários eventos relacionados a esse filme, que tinha salas de cinema que você podia ficar andando na esteira, assim como as pessoas no filme têm que ficar andando sem parar. E se você, como espectador, parasse de andar na esteira, as pessoas, os guardinhas te retiravam do filme, porque você realmente comprava o ingresso para viver a experiência da Longa Marcha. Caramba, gente. Será que a gente teria coragem de fazer isso? Eu falo por mim, acho que não sei se eu teria. Ficar Nem 2 a horas pau. e meia na esteira, nem fudendo. 2 horas e meia? O filme tem 3 horas e você tem que andar na velocidade 6, nunca na vida. Tem que andar 6 km por hora?
Não, Então, não. A assim, velocidade 6 não da tenho, esteira. isso, não tenho certeza, porque no livro eles têm que andar na velocidade 6, que seria o pace de 6 quilômetros por hora, durante a velocidade mínima da marcha. E o cinema tava anunciando que você teria que andar na velocidade deles, então, assim. Acho que ia ser Misericórdia. difícil, né? Ninguém conseguiu Assim, terminar. poucas pessoas que compraram esse ingresso conseguiram finalizar. Eu vi que, tipo, sei lá, de 20 e poucas pessoas, 2, 3 pessoas terminaram. Eu não sei sobre o que é o filme, nem o livro, então tô um pouco descontextualizada, mas achei loucura. O filme, a história é basicamente assim, algumas pessoas, eu não sei se são só adolescentes, mas eles têm que ficar andando por uma certa distância. Tem alguma coisa a ver com guerra, né? Vocês que conhecem. Basicamente, se eu não me engano, eles estão ali depois da Guerra do Vietnã. E aí eles são uma quantidade de garotos. É que eu não lembro muito bem os números certinho, porque É 50 garotos. no 50 filme é garotos. menos do que no livro. E eu sempre confundo os dois. E aí você tem que andar. O último que ficar de pé ganha dinheiro e um desejo. E o resto Nossa. morre, né? Quando É. você Se para de você andar, parar você de é andar, E morto. na você vida morre. real, quem fica andando só vê o filme até o final. Ai, não gostei. Nem pra ganhar um prêmio em dinheiro. É tipo Round É. 6 daí seria, né? É. Vocês viram. Uma espécie, ó, Stephen... o King influenciando obras contemporâneas. É verdade, é. Uhum. Faz sentido. Muito. Nossa, sim, eu acho que ele influenciou muito, inclusive. É. Eu acho que sempre tem, né? Tipo, um autor vai se influenciando de outro. Não, não falo só autor, mas, tipo assim, dentro ali da era, né? Uma pessoa vai influenciando a outra. Teve até uma matéria que eu cursei na universidade, eu não lembro agora exatamente o nome, mas que diz basicamente, nós não somos senhor das nossas ideias, porque sempre alguém pensou algo antes da gente pra gente chegar nesse pensamento. Existe uma cadeia de pensamento, né, que já existia antes da gente chegar nessa conclusão. Então, nem as nossas ideias são nossas. E eu acho muito legal esse pensamento. Sim, faz sentido. Bom, mas finalizando aqui o que eu trouxe pra vocês, outra curiosidade que o Chris falou, e aí eu fui atrás mais a fundo, tomando spoiler por vocês, mas eu não vou dar spoiler pra vocês, tá? Cris alugou um triplex na cabeça da Letícia. É que o Chris comentou que esse livro ele tem algo a ver com o Iluminado, né? Então, tem um Tá momento do ligado, né? livro. Tá tudo ligado. Na verdade, todas as histórias do Stephen King se passam no mesmo universo, como a gente comentou. E nesse livro em específico, a Anne Wilkins, em algum momento, ela vai comentar uma coisa sobre o Hotel Overlook, que é o hotel onde se passa o filme do Iluminado. Então é por isso que a gente sabe que tá no mesmo universo, porque ela comenta, tipo, saiu no jornal tal informação. E aí fala o nome desse hotel. Será que já passou, a gente não viu? Vamos ver. Eu acho que não, acho que ainda não vimos. Não me lembro. Geralmente é uma situação bem sutil, né? Que ele coloca pra ligar os universos. Mas eu lembro que alguma coisa de jornal, de notícia, assim. Se eu não tô ficando maluca. Ela fala. Posso falar pra vocês o que ela fala? Não é nada demais, assim. Pode. Ela conta pro Paul Sheldon que saiu no jornal a notícia de que um hotel, o Hotel Overlook, pegou fogo. Que é como acaba o Iluminado. O hotel pega fogo. É só isso. É só uma coisa Genial, bem, né? Da bem parte dele, um simples, né? Pra... detalhinho, né? E finalizando aqui, uma outra curiosidade que eu acho que vocês vão gostar. Tem uma outra série que é baseada nesse livro, uma série recente, que se chama Castle Rock, que conta a história da Anne Wilkins. E a história desde que ela é adolescente. Como é o nome que você falou? É Castle Rock. Mas é tipo a Anne Wilkins do King mesmo. Tipo, pegaram a história. Não, agora a gente vai criar a história dela, tipo, baseado. Assim, sei lá. Mais ou menos Inspirado, os que eu quis dois, dizer. porque na verdade é a história da Anne Wilkins, mas é uma história um pouco alternativa. Então tem algumas coisas que não acontecem no livro, mas que eles criam pra dar mais vida pra personagem. É tipo Mas a maior Feral. parte.
É, eu acho que sim. Porque a maior Uhum. parte dos eventos que acontecem no filme, eles têm sim. É a mesma coisa, entendeu? Só que eles inventam mais coisas pra Annie Wilkins na série. Aham. Então é uma história alternativa com a mesma personagem e a mesma base. Que incrível! E parece ser, inclusive, uma série bem legal, assim. Eu acabei vendo uns pedaços, umas cenas, algumas comparações do que acontece no livro e no filme do que acontece na série. Mas realmente parece legal. Eu acho que a gente deveria assistir depois de terminar o livro. Sim, se sobrar 5 minutos na minha agenda. É. Ah, e tem uma outra coisa que eu vi também, é que as cenas do filme, por mais que elas sejam pesadas, elas são amenizadas. Então, no livro é muito pior tudo o que acontece. As cenas de violência do livro são piores. Eu não sei como que é no filme, mas eu posso dizer pelo livro que é um terror psicológico, assim, com nome mesmo, terror psicológico, com propriedade de levar esse título, porque deixa a gente psicologicamente maluco mesmo. Às vezes parece que eu tô sentindo a dor dele quando ele descreve algumas coisas. Tipo, tava vendo agora há pouco, né, antes de começar a reunião, eu parei basicamente na parte que ela acorrenta ele, algema ele, né, na cama, porque chega um agente lá do governo imobiliário, hipotecário, sei lá como se chama, e aí fala que ele começa a ver as marcas, né, virando vermelhas, as marcas que ficam esbranquiçadas e começam a ficar vermelhas. E eu comecei a imaginar, tipo, a agonia de uma pessoa que é torturada, porque às vezes a gente, sei lá, por acidente se machuca, ou sei lá, vamos supor, coloca um anel apertado no dedo, depois, sei lá, mano, fica louco pra tirar e sofre muito tentando resolver uma situação ali acidental. E agora eu fiquei imaginando uma pessoa que é colocada naquela situação propositalmente e é ignorada, tipo, sei lá, deixa ele lá e vai viver a vida e a pessoa conviver com aquela sensação torturante mesmo de, enfim, acho que vocês entenderam. Mas eu fiquei refletindo sobre isso, eu fiquei agoniada e ele falando, enfim. Realmente, não sei como que o filme passa isso, mas pra quem lê, realmente é muito agoniante, muito horrível, assim. Ainda mais Sim. pra mim, que sou uma pessoa que eu leio e eu sinto tudo quando eu tô lendo. Se o personagem tá sofrendo, eu sofro junto. Por isso que eu tô lendo, eu choro, eu dou risada, eu vou junto com as emoções ali que estão acontecendo, eu vou indo muito na onda. Então, tá sendo bem difícil, assim, essas partes de tortura. Sim. Inclusive, eu fiquei muito incomodada com o fato dele falar do pano na boca, que fedia, né? Tinha um Hum. gosto. E, cara, pra mim, eu tava assim, ó, "Bleh, que Eu nojo." tava também. Eu tava também, mano, com muito nojo. E, tipo, eu tava uma pessoa muito nojenta. Não sei se você já viu alguma. Espero que não, ninguém aqui. Mas quando eu sinto nojo, eu sinto muito nojo do sentido de ficar com ânsia de vômito e, às vezes, até vomito mesmo. Às vezes, de pensar. E eu comecei a ficar muito enjoada. E ele falando do cheiro, que sentiu o cheiro, que, tipo, que horror. Foi mais ou menos isso também que eu repeti. É horrível. Sim. Eu acho que Ah, foi uma experiência assim bem difícil mesmo de passar, porque a gente não consegue, é difícil até de imaginar, na verdade, por você ter perdido a sua liberdade, assim, né? Você tá totalmente entregue à pessoa, sem nenhum, não tem, lógico, ele fica, o pior de tudo, na minha visão, o que deve ser mais torturante, é que ele tem que manter a racionalidade dele, porque ele, apesar de tudo, a cabeça ainda vai lutar por sobrevivência, então ele tem que se manter lúcido e não se entregar àquela loucura, né? Se é uma pessoa um pouco mais frágil, acaba se quebrando mais rápido, né? Então, e ele tem noção disso, a cabeça dele, como ele descreve no livro, assim, dá pra você entender como que a cabeça dele funciona e tal. Ele consegue imaginar situações e ir por um caminho mais lógico, assim, mesmo se parece uma fantasia da cabeça dele, que ele tá montando, por exemplo, naquela parte de quando ele imagina o que que tá acontecendo quando o cara vem visitar eles, né? E ela fala pra ele ficar quieto e coloca o pano nele nessa parte mesmo. Ele começa a imaginar, ele até fala, né, que ele vê os balãozinhos de como se fosse HQ, uhum. assim,
surgindo, porque ele começa a imaginar o diálogo, o que que seria aquilo, né? O que que poderia acontecer, situações hipotéticas, então ele fica calculando na mente dele, significa que ele está ainda lúcido, né? Ele ainda não se entregou totalmente, mas pelo que dá para entender, parece que ele tá meio que gostando dessa situação também em algumas partes ali, né? O fato dele, ele comenta isso, ele fala o fato dele conseguir render mais como escritor, né? Ele fala, puxa, eu tô escrevendo 20 páginas por dia e antes eu não conseguia escrever, tipo, nem 3 a 5, né? Então, tá, linkando isso com o lance que a Letícia falou, que a gente tava falando sobre ele tá viciado, né? Em drogas nessa época, talvez isso tenha alguma coisa a ver também, né? Porque talvez ele é ruim e tudo mais, mas de alguma forma ele conseguia render mais com aquilo ali, em alguns momentos, né? Pelo menos ele fala. E talvez seja até por isso que seja difícil abandonar, né? Quando você vê uma coisa ruim que, de certa forma, tá te fazendo bem, vamos dizer assim, no caso, tá ajudando ele. Mas até que ponto que tá realmente ajudando, até que ponto que tá sendo realmente algo ruim, né? Eu acho que isso também torna mais difícil, né? Abandonar esse vício, no caso, né? Dá pra ver também o quanto a cabeça dele, o quanto ele fica a mil o tempo todo. Porque ele tá sempre pensando em sobreviver, aí ele se preocupa com o remédio, porque em vários momentos ele fala do vício desse remédio e ele também tá se preocupando muito em escrever. E assim, não sei vocês, mas eu acho esse livro paralelo uma tortura. Eu não consigo muito digerir, assim. Eu não vou mentir pra vocês que eu pulei essa parte quando eu tava lendo o livro. Qual parte? Ah, que ele escreve O Retorno de Misery. Porque Tem um ele livro conta a pra mais, gente, né? né? Você tá falando da ficção dele? Que ele Você tá pulou escrevendo pra... para Annie Wilker. Eu li Olha, as primeiras muito. partes, eu fiz. Vai, conclui. Eu li o começo ali, as primeiras partes, depois eu fiquei tipo, ai, gente, não quero mais não. E fui embora, não tava aguentando. Mas uma coisa que eu só reparei depois que vocês comentaram, essa questão do N é muito real, porque agora toda vez que eu olho o N, eu penso nela. Toda vez que eu vejo o Nzinho escrito diferentezinho, assim, na folha, eu lembro dela. É bem subjetivo isso, mas na verdade é aquilo ali mesmo, né? Hum. Ele quis fazer uma analogia ali com a letra e depois como começa a ficar mais claro isso mesmo. E agora também uma coisa que eu não cheguei a ver, não sei se vocês viram, é que onde eu parei, ele sugeriu pra ela escrever os N's pra ele. E ela aceitou. E eu quero ver se vai mudar também na caligrafia ali do livro, se vai estar um Nzinho diferente do Nzinho dele. Então, tem Vocês essa dando ainda também. sorrisinho. Eu acho que Um... vai acontecer isso sim, porque não, então, assim, eu não tinha, não vou falar a verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Porque como eu tava ouvindo, no final eu tava ouvindo o livro e daí só passando, daí eu reparei, poxa, os N's eles escreveram à mão mesmo ali, né? Nossa, que trabalhão que deve ter dado isso. E e daí eu comecei a reparar, mas não parei e fiquei olhando, né, a caligrafia. Eu vou reparar mais depois pra ver como é que é. Um um negócio que eu ia complementar também do que o Lucas falou é que realmente, quando começou essa história da Misery, eu dei uma desinteressada no livro. Acho que por isso também que eu não consegui chegar hoje, porque tava muita história dele ali, da ficção dele, e tava me empalpoçando, porque eu me senti jogada dentro de um universo onde já existiam coisas, um universo pronto, assim. Eu fui, tipo, jogada, muitos nomes de personagens novos, um ambiente diferente, uma época muito diferente. E eu acabei não compreendendo, porque cada hora é um nome, uma profissão, um fulano, um ciclano, quem que é pai, quem que é mãe, quem que é o marido, quem que é filho, quem que é o que aqui. E confesso que isso me deixou um pouco também, assim, papuçada do romance, mas aí quando voltou para a história dele ali com a Anne, daí já deu uma revigorada. Mas realmente essa parte, assim, do romance dele, não sei, às vezes deu a impressão para mim de que o King queria preencher as páginas, queria fazer um livro grande. E eu assim, e se eu colocar aqui o romance da Misery também, aqui pros outros leitores lerem? Eu achei interessante que a gente conhece, né, a obra ali do Paul, mas ao mesmo tempo também um pouco chato, assim, ter que ler dois livros, um livro dentro do outro livro.
É que assim, faz sentido quando você Sim. encaixa. É que eu Mas. pensei, não sei se mais pra frente vai ter um propósito, né, da gente tá passando por isso, mas eu confesso que achei um pouco chatinho. Então, É, mas eu espero que tenha um propósito, porque agora. assim, nunca fiquei assim, empapuçado. Eu li, mas eu não parei pra pensar muito nos personagens, porque eu pensei assim, poxa, vai ser algo assim, ele vai jogar isso aqui só pra gente saber o que o cara tá escrevendo e entender por como que tá funcionando a cabeça dele, naquele momento ali. Aham. Que assim, Mas eu não prestei atenção muito nos personagens, só os principais ali que eu tentei depois parei uns 5 minutos e fiz uma ligação assim pra ver quem que era quem e não ficar totalmente perdido, né? É, eu comecei Mas igual você, tipo, ignorando tudo, mas depois eu comecei a ficar confusa, precisei voltar a página, ver de novo, e eu fiquei tipo, ai, gente, sério? eu achei interessante a ideia de colocar um outro livro dentro do livro, mas eu não sei, vamos ver, né? Vamos ver até que ponto isso vai ser interessante ou não. Não sei como assim, é que é o filme, né? Não vi o filme ainda, mas eu acho que isso tá fora do filme, né? Provavelmente. Eu pensei a mesma coisa, sabia? Tipo assim, nossa, eu tenho certeza que isso é algo que cortaram no filme, porque, Porque se eles forem colocar isso no filme, é, fica uma coisa muito assim, não sei quantas horas teria um filme desse. eu Né? acho Você que contar esse duas tem histórias. 2 horas. Ah, e assim, olhando agora, a gente conversando e etc., mais o que a Lê trouxe no começo, faz muito sentido com o momento histórico que ele tava. Porque assim, a gente tá literalmente criticando uma obra que ele faz diferente do que ele sempre faz. Do mesmo jeito que todos os fãs médios fazem. E muita gente critica essa como uma das histórias mais fracas do King. Então, assim, sério? sério. Irônico, né? Muito É. irônico. Na Inclusive, uma verdade, eu acho informação. que isso foi o que mais me animou a ler, a escolher ela para ler, que eu sempre quis ler isso, porque todo mundo fala isso, eu sempre ouço isso de alguns fãs que eu conheço, que, né, tá, é um livro legal, mas o filme é melhor. É isso que eles dizem. Assiste o filme que você vai ver tudo o que você precisa. Eu falei, não, eu preciso ler o livro, né, para me entender por que que é ruim, ou se é ruim mesmo, ou se o que que vai acontecer. Orkut e E ele eu O vou falar mu... para fizeram um você, livro. até agora, eu acho que é muito interessante o livro, porque primeiro porque é uma coisa bem diferente do King. Eu já tinha sentido isso quando eu li Um Sonho de Liberdade, eu já me sentia muito diferente das coisas dele assim, apesar de ter ainda umas coisas ali que fica meio pro sobrenatural, mas não é igual a Espera de um Milagre, por exemplo, que você é totalmente sobrenatural, né? Aí tem mais a ver com ele. O Sonho de Liberdade eu já gostei, daí eu falei, eu preciso ler Misery agora pra entender também esse outro lado dele, né? É, E eu acho na que verdade, o mundo tá cheio de Annie Wilkins, né? Todo mundo É, criticando quando ele exatamente. refaz Eu algo. descobri no fim do livro que Ernie Wilkins é você. É. É isso, né? Puta nós que meninas pariu. meio Annie Wilkins às vezes. É. Inclusive, uma curiosidade que eu esqueci de falar, por mais que essa possa ser considerada uma obra fraca do King, a Annie Wilkins é considerada uma das personagens mais cruéis de todo o universo do King. Inclusive comparando ela com as entidades sobrenaturais malignas. Sim, porque Bizarro, ela é né? humana. Isso torna tudo pior. Torna Não mais só por real Pra mim isso. também, faz né? O sentido, tá? medo. É porque se eu falar vai ser spoiler, mas assim, é realmente muito pesado algumas situações. Cara, eu já tô achando pesado agora. Eu tô até com medo de continuar lendo esse livro. Porque pra mim Eu ela acho é que vai muito cruel. piorar. Piora, Eu acho piora. que vai Tipo, piorar. a forma como ela tortura ele é muito. Porque ela não tortura ele só fisicamente, ela tortura ele psicologicamente também. E é, nossa, coloca ele contra ele mesmo, às vezes, sabe? Faz ele duvidar de quem ele é. Às vezes, naquela hora, assim, que, tipo, que ele começa a falar assim, vou falar assim por cima, tipo, você não entende nada de escritor, do que eu tô fazendo, você é de outro universo, esse papel é ruim, isso, aquilo, ó. Não, então peraí que eu vou sair agora pra comprar. Tipo assim, já que eu sou leiga, então vamos ver quem que manda aqui. E deixa ele sem remédio, enfim. Eu achei isso uma tortura psicológica tão pesada, porque vai ser uma tortura psicológica premeditando a dor que ele vai sentir. Tipo assim, ele vai se sentir mal pelo que ele mesmo falou, sabe? Enfim, eu É, realmente agora tô com receio.
de continuar. Piora, mas, tipo assim, é que tem algumas coisas sobre a Anne Wilkins que eu não sei se vai contar no livro, eu sei que eles falam na série. Mas ela tem alguns problemas que são intensificados. Ela tem problemas psiquiátricos que são intensificados por eventos na vida dela. E aí ela fica nesse estado de. Ela se sente boazinha fazendo tudo isso que ela faz. Então ela meio que justifica tudo isso que ela faz baseado no que ela pensa, né? Nessa coisa que ela cria na cabeça dela de que ela tem que fazer um mundo um lugar melhor, tipo isso, entendeu? Então, pra ela de fato acredita que tá sendo boa para o Paul e educando ele como uma mãe. Então, em vários momentos ela fala, ele fala, né, que ela olha com um olhar maternal. Isso é bizarro. Isso é Faz muito muito sentido. bizarro. E faz muito sentido. De tudo que a gente tá vendo aqui agora, eu acho que King conseguiu passar muito essa sensação mesmo pra gente. E um negócio que eu queria comentar antes que eu me esqueça, que você falou lá da curiosidade dele ser escritor, enfim, das obras dele, que as pessoas gostam mais das outras obras do que dessa. E realmente, tipo, dá pra sentir ele jogando essa indireta, assim, quando a gente tá lendo, porque ele fala, foi acho que na primeira parte, se não me engano, que ele, tipo, coloca os leitores de Misery, tipo, eles são só leitores de Misery, eles não entendem que eu tô escrevendo outro romance de carros velozes, só pensam em Misery, as pessoas como a Anne é só Misery, tipo, não entendem as coisas. E eu consegui sentir uma acidez ali, tipo, que extrapola o que eu ia falar? Tipo, extrapola a imaginação e vai pro real, sabe? Ele quebrou a quarta parede. Sim, Quase isso, né, basicamente. total. O King é um dos poucos autores, pelo menos que eu conheço, que tem obras que são muito maiores que ele mesmo, né? A gente tem aí o Cemitério, o próprio Iluminado, o It, que talvez tem gente que conheça a obra sem nem menos fazer ideia de quem é o autor. É Com verdade. certeza. É que ele também, tipo, é um cara que tá há muito tempo no mercado, né, cara? A Letícia tava falando assim, em 86 descobriram que ele era o Batman. Gente, tinha 2 anos em 86. Eu nem Ele não fazia a existia. Ele menor já tava ideia. quase 10 anos publicando livro com nome Então falso. tem muita coisa pra trás que eu não sei. Então não conheço a história do King como eu deveria conhecer, né? Saber, Ah, assim, eu conheço as obras dele. E, sim. assim, essas coisas que vocês estão falando, desse tipo de curiosidade, é tudo pegando agora, é inédito pra mim. Né? Agora saber que Uhum. ele tá, tipo, desde 86 escrevendo uma pá de coisa ali, É, e bem antes disso ele né, já era um cara que já tinha um nome, já fazia sucesso. Então é. é bizarro, até hoje, né, as coisas dele tá, então pensa aí quanto tempo, talvez a carreira dele vá além da vida dele depois, né, Com certeza. Se, com se parar certeza pra, absoluta. se parar pra pensar que Carrie já tem 52 anos, Então, é bizarro, né, Quantos uma anos ele obra. tem? Desculpa, tempo eu não pra sei. caramba. 70 e poucos. Ele tá bem velhinho. Eu vi ele Tocou fazendo a propaganda da Long Walk e ele tá bem velho. tadinho, capenga. Ele Bem tem velho. 78 anos, gente. Quase Isso, 80. Ele é muito. Ele nasceu Ele, em ele ainda escreve? 47. Escreve. escreve. E ele Tô nasceu chocada. em Eu tenho, 1947, gente. Então, isso que o Chris falou me identificou muito também, se porque eu, eu não conheço nada de King, assim, só as obras mesmo, de duas que eu li, só essa é a terceira. Também faz muito tempo que eu li, então não conheço se eu muito. não E me realmente eu engano, concordo que extrapola, tipo, a obra extrapola o autor, porque, pô, Inclusive, ele vai lançar um livro esse ano. então eu ia Caramba. falar, se eu não me engano, o último livro publicado dele faz parte de uma trilogia que já tem 6 livros, que eu adoro muito, que é Não Minta, eu acho, alguma coisa assim o nome. pô, e agora pensando num negócio aqui, vocês É Não falaram que ele Pisque. fez, que Isso. ele joga RPG com Martin, será que ele joga ainda com a cidade? Com Sim, 80 eles e pouco? jogam. Aham, eles jogam. Gente, isso aqui é Inclusive, envelhecer.
O George R. Martin, às vezes, ele posta umas fotos dele, assim, tipo, fazendo um churrasquinho com o Stephen King, jogando um RPGzinho. E aí Beleza, a né? galera fica comentando, terminar os livros do Game of Thrones, nada, né? Ai, eles fazendo as coisinhas de autorzinho deles. É. Que loucura. Nossa, mas eu fiquei chocada agora. Eu não, nem lembro. De verdade, eu não lembro como que é a cara do King. E eu fiquei imaginando Mas se agora um você senhorzinho jogando os dados, pensar assim. e colocar o George Martin, ele tem, deixa eu ver aqui quantos anos ele tem. Nossa, Ele também não é nenhum Ele é garoto, né? muito eu velho. não sei nem quem é. 77 também. O George R. R. Agora Martin. pensa, compara a carreira dos dois pra você ver. Você O não sabe Martin quem também é? tá escrevendo há Eu muito sei que ele é o tempo, né? escritor de Game of Thrones, só. Mas você nunca Aham. viu Ele a tá cara escrevendo há dele? muito tempo já também. Não. Nossa, gente. Martin George R. R. escrevendo Martin um é muito romance há velho. 20 anos e o Stephen King lançando 20 romances em um ano. Então, olha a comparação, né? Porque assim, Game of Thrones foi escrito faz muito tempo, né, cara? Ah, é o dois Já senhorzinho bonitinho. Uhum. o primeiro livro eu acho que foi dos anos 90. Deixa eu caçar aqui. Foi, eu acho Sim. que foi O mesmo. primeiro livro de Game of Thrones começou a ser escrito em 91, foi publicado em 96. Então pensa, são 30 anos, 30 Sim. anos. 30 anos e ele não conseguiu terminar ainda. E 30 anos, o King tinha escrito o quê? Tá falando aí de 60 obras, gente. 80 no total, né? É muita coisa. O cara só faz isso na vida dele. E assim, o A King cabeça do espirra cara e deve ser lança um insano. calhamaço, né? Nunca vi. Como é que é? Uhum. O King espirra e solta um calhamaço, nunca Não vi. Sim. é? Ele Bizarro. escreve livros enormes. Sim. Mas é E E, não e é muito coisa rápido, pequena. né? Ele é um dos escritores que escreve mais rápido mesmo. Gente, mas é isso, né? Tipo assim, a gente sempre fala sobre prática, sobre dedicar, né, tempo, estudo em uma coisa. E realmente, por ele escrever tanto, será que ele tanto escrever, ele já tem realmente essa manha? Tipo, ou será que ainda o processo criativo é algo pra ele? Fiquei curiosa. Acho que ambos, né? Eu acho que ele tem, sim, uma prática, que é uma coisa que a gente não tem, mas ele também acho que tem um talento, porque não é todo escritor, mesmo bom, que escreve tão rápido. Mas eu acho que Verdade. cada obra é uma coisa nova pra ele também. Por mais que ele saiba as técnicas, sempre cada obra vai ter a sua especificidade, sua diferença. Senão, pô, todo livro seria igual, seguiria a mesma regra. E assim, uma coisa que é muito pessoal, mas o King é o único autor que descreve todo e qualquer detalhe de uma cena e eu consigo ler inteiro, totalmente preso, sem desviar o olho da página. Eu acho Críticas que é o aí vocabulário dele. Críticas ao Tolkien. ao Ao Tolkien, Tolkien. Eu senti que querido. foi ao Tolkien essa. Eu Mas sei assim, em defesa do porque... Tolkien, eu acho que é uma questão do vocabulário. O vocabulário do King é mais moderno, mais fácil de entender. E Aham. ele tem um jeito mais, assim, a palavra não é melhor, mas meio mais desleixado do que o Tolkien de escrever. Então parece que você tá mais próximo do dia a dia da gente, então fica mais fácil de ler. O Tolkien é difícil porque, nossa, até as palavras. É igual ler a gente lendo o Memórias do Sargento de Memória de Milícia. Tem Sargento que de ficar Milícia. parando e lendo, pegando, tentando vocabulário, né? Nossa, é É, complicado mesmo, eu eu sei. concordo totalmente, mas eu tenho que não defender o Tolkien, mas tentar explicar aqui que o cara era um linguista, né? Tem Concordo que Cara, lembrar totalmente, também, mas né? discordo em partes. o cara, ele literalmente era assim, profissional em línguas, tanto que ele Então, o criou Senhor dos várias Anéis, línguas mesmo. o Senhor dos Anéis, ele criou uma língua Não, e várias, né? sentiu que aquela língua precisava de um livro, de uma história. Foi assim, não foi É, ao contrário. Ele criou sim. primeiro a língua e depois ele escreveu o Senhor dos Anéis para aquela Gente, história, né? Ele não chocada. criou só uma língua, né? Tem a língua dos elfos, dos anões, e Ah, todas sim, elas depois são ele A criou língua línguas mais. comum. complexas e completas, igual uma língua real, entendeu? Uma língua fictícia que segue a mesma É. estrutura de uma linguagem real. Ainda sobre King, eu tava até falando com o Lixeiro sobre isso, né? Que ele consegue ser descritivo, mas consegue ser simples, como diz o Cris, meio desleixado, mas de uma forma que faz muito sentido ali dentro do contexto do que a gente tá lendo, porque tem uma palavra, assim, uma frase que ele fala que eu achei. Que foi quando eu notei essa peculiaridade, que ele fala, tipo, alguma coisa parecia ou era como uma geleia de ossos, uma gosma de ossos. Eu falei que, tipo, mano,
Que negócio bobo, tipo, gosma, geleia de ossos, mas ali dentro do contexto fez muito sentido, porque, tipo, cara, é bobo e é genial ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto também Sim. bastante do jeito que ele descreve as coisas assim. Eu consigo visualizar bem, igual o Lucas falou, consigo bem também. Eu não Uhum. preciso me esforçar igual o Tolkien. É. É bem mais tranquilo para entender. Eu queria trazer uma discussão aqui para vocês que talvez vocês não tenham percebido porque vocês não quiseram prestar atenção na história da Misery, mas ele Eu prestei atenção, conta. tá? Não, eu também, eu Vocês também. Eu prestaram? gostei Ah, até da tudo bem. história. Apesar Gostei. de achar chato, vocês prestaram. Vamos ver se Sim. vocês lembram disso. Ele Não. conta a história da. Ele conta a história, tipo, pra justificar a ressurreição ali, quer dizer, a volta de Misery, ele conta a história de uma menina que morreu e foi enterrada viva, certo? Aham. E aí, como que essa menina saiu ali do caixão? Ela foi colocando a mão pra fora, né? Ela foi raspando o caixão e desenterrando, tirando a Com terra. anel de E casamento. com o anel de casamento e ficou com a mão pra fora. E eu fiquei pensando, será que por algum acaso a noiva cadáver teve inspiração nessa história de Misery? Que Meu loucura, né? Deus! Porque falou que dava até pra ver os ossos, Dava né? pra ver os ossos com o anel de casamento. Chocada! Chocada! Aí, ó, mais um que se inspirou em King. Como que é o nome dele? Do que fez a Noiva Cadáver? O diretor famoso? Tim Burton. O Tim Burton. Burton. Tim Eu não Burton. sei, eu não pesquisei, tá? Mas eu fiquei pensando na coincidência. E esse livro é de 80 e poucos e o Noiva Cadáver é de 2005. Sim, 2005. Gente, agora eu consigo ver vários traços de King, assim, nas obras do Tim Burton. Nossa. Não, mas é Meu Deus. verdade. Não, eu gostei da Fez muito história sentido. paralela que tem. Eu até achei interessante, mas assim, não, Uhum. não é exatamente o que você tá esperando, né? Que você quer a Uhum. conclusão da história dele mais rápido ali, vindo. Porque você fica curioso de saber como é que ele vai sair dessa situação, igual o jogo que ele fala, né? Sai dessa. Você fica Sim. pensando como que ele vai sair disso, né, cara? Tem que E, pensar tipo assim, eu demais acho que ali. uma das coisas que mais me incomodaram, assim, de ler essa história é que a gente é muito jogado dentro desse universo, né? Que a gente começa a entender o universo no retorno de Misery, ou seja, toda uma história já aconteceu. Isso me dava uma sensação de muito vazio, assim, tipo, putz, eu não sei nada sobre esse universo, e eu tava lendo, eu senti essa sensação de vazio, de incompletude mesmo, e isso tá me deixando muito incomodada. E aí ele começava a falar o nome dos personagens, não, porque tal coisa aconteceu não sei quando, e eu ficava, tipo, incomodada real, de, tipo, não... É como se eu estivesse roubando, sabe? Tipo, lendo um livro que ficou famoso, mas pra eu ler esse livro eu tinha que ler dois outros, daí tô O roubando, maior lendo só o problema outro. pra mim, o Me maior senti problema para assim. mim foi assim, eu não sei quem é Miser. Não tenho a menor empatia por ela. Então não dá nem pra entender por que que todas as pessoas gostam tanto dela, né, no livro. Porque Sim, deixa a mulher morta é de uma isso, tipo, vez. dá essa sensação de vazio, de tipo, É, meu Deus, como? é Por quê? complicado. É complicado. Mas eu acho que talvez isso também tenha a ver com o fato dele desprezar essa personagem, né? Ele despreza ela. Né? Uhum. Então, assim, não sei se foi proposital isso ou talvez um erro aí né, Aham. dessa ideia. Falar que o Stephen King cometeu um erro é difícil, né? Ué, Mas tá todo tudo mundo É, bem. erra, todo mundo é mas, humano. mas eu É. acho que isso é um sentimento meio comum entre artistas no geral, que eles às vezes não gostam da sua obra que mais repercute. Então, isso Um é. exemplo no Brasil é o Ana Júlia do Los Hermanos, que os caras falam que odeiam essa música. O Oasis também é aquela. O Como que é? Nirvana também. Wonderwall. Wonderwall, o O Nirvana, Nirvana várias também. bandas, né? Não, tipo assim, eles não aguentam mais aquela música, não querem e falam, mano, por que que isso ficou famoso? Isso nem é bom, isso aqui era E eles tipo sofrem a mesma uma coisa coisa, que a gente pensa fez pra bem. encher linguiça. Eles sofrem a mesma coisa que o King, porque pensa bem, uma banda, por exemplo, como o Pearl Jam, por exemplo, eles lançaram um monte de coisa que parecia ali aquele som de Seattle dos anos 90 e tudo mais, mas depois eles começaram a lançar coisas diferentes e receberam muitas críticas, né? Muitas críticas mesmo, mas eles são tipo King, eles estão aí até agora, né? 30 anos de carreira fazendo isso, e cada álbum que você escuta é uma coisa diferente,
E eles transformaram isso no legado deles, basicamente, né? Não dá, você não sabe o que você pode esperar de um álbum novo do Pearl Jam, sempre é uma coisa diferente. Então, eles devem odiar também algumas músicas deles. Ainda mais imagina, você tá em uma turnê todo ano, Eu acho que é fazendo tipo impossível um 30 artista shows por gostar mês, de tá toda a arte ligado? que ele Foda. produz. Cris, você é artista, cara, você faz música. Não, eu entendo eles por isso, porque, tipo assim, você pegar e ficar toda semana, todo mês, todo ano, por anos, tocando as mesmas músicas, todos os dias, tá ligado? Porque eles fazem isso todos os dias, basicamente. Mês de 30 dias, eles fazem uma banda igual o Pearl Jam, faz 20, 25 shows. Tá ligado? O Uhum. que sobra de 6 dias é pra eles viajarem, tá? Estão viajando, correndo pra lá e pra cá. A vida dos caras é isso, então imagina o tédio que é. Você tem que Sim. tocar um monte de vezes a mesma coisa, por mais que você ame aquilo, tá ligado? Você quer sempre coisa nova, você quer estar tocando coisa nova. E daí você tenta fazer uma coisa diferente, você só recebe patada, tá ligado? É foda. Aí agora eu É. fui um pouco além com você falando isso. Tipo, eles têm que tocar todo dia, assim. Aí imagina, tipo, a música que eles fizeram no começo da carreira, aí a banda nem se identifica mais com aquilo, ou eles já evoluíram musicalmente, produzem coisas melhores, e aí tem que Sim. tocar, porque a galera gosta de ouvir o Ana Júlia. Imagina, Não, tipo, o cara que exatamente. começou a banda com 15 anos, agora ele tem 60 anos, e tem que tocar aquela sofrência de menino que não beijou a menina que queria. Entendeu? Nossa, Tipo, e assim, ó, a carreira do artista Sim. tem etapas, né? Então cada hora ele tá numa coisa. Então, assim, às vezes é o próprio humor do cara ali, a fase que ele tá passando na vida dele, ele não quer tocar aquilo, vai lembrar outras coisas, não sei, cada um vai ter um problema diferente, né? Para um motivo diferente, mas é foda porque as pessoas querem sempre ver aquilo ali, e ficam pedindo aquilo ali, né? Eu vejo história de músico que brigou com o fã, porque fã pediu tal música, tá ligado? De brigar, de é. sair no soco, Assim, eu entendo um foda. pouco o sofrimento, assim, a angústia desses artistas, mas ao mesmo tempo é meio white people problems, né? Se você É um pensar problema. nesses caras muito É que ricos, assim, com muita visibilidade, os caras ficaram milionários com eles têm aquilo, muita tá Cantando essas grana, é ligado? músicas, verdade. né? É. Então, assim, A grana é tem muito. ruim, mas, pô, eles ganham dinheiro com isso, então, Eu vida que também entendo, segue, ó, o trabalho, lado da, trabalho. da pessoa que tá indo assistir, porque tá indo ver uma banda que gosta, e quer, obviamente, ouvir as músicas que escuta, que gosta, então é isso também. Eu acho que é Sim, é impossível o também mercado, ser. né, gente? É o mercado, né? Você vende um show para uma pessoa e daí você, meu, é como se fossem seus clientes. Você tá ali no Uhum, palco, todo mundo fala, chama eles de estrela e tudo mais, mas é isso por causa da sociedade que a gente vive, né? E coloca essas uhum. pessoas num pedestal assim, muito grande, eles viram super estrelas assim, então por um lado, isso deve ser bom, como a gente falou, deve gerar muito lucro, né? Você tem uma vida muito confortável, mas por outro lado, deve ser uma pressão muito grande também. Então Não a gente sei. entende também, né, o que criar ali uma persona, né, pra poder fazer o que gosta, sem julgamentos, e eu acho super válido. Eu acho que ainda pro escritor, né, a gente tá falando de músico, né, claro, mas pro escritor ainda fica, bom, não sei, talvez tô falando merda, mas fica mais leve, né, porque ele pode simplesmente não escrever mais do que as pessoas gostam e, ai, sei lá, virar louca aqui, eu quero escrever outra coisa agora e vai lá e escreve. Sim, com Não tem certeza. essa obrigação, né? De, Várias. tipo, igual o artista que vai fazer o show. O produto dele já foi feito, tá sendo vendido, né? É, na verdade, muitos artistas fazem isso, né, de pseudônimo, muitos escritores. Aqui no Brasil, se eu Mas não me engano, na. o Jorge Amado era um que, É, porra, ele tinha muito pseudônimo, assim, vários, muitos que a gente nem um sabe que monte, era. né? É, tipo, não tem nem catalogado Mas na quantidade que ele música tá tinha. acontecendo isso agora. Quer dizer, já aconteceu algumas vezes, mas tem algumas bandas que não ficam no anonimato, né? Por exemplo, tipo, isso começou aí com, sei lá, o Daft Punk, é assim. Os caras usam máscara, né? É uma coisa que alivia um pouco a pressão. Tem uma banda nova canadense, eu não sei se vocês já viram. Nossa, eu adoro o Sleep Talking. Eu não O sei se Sleep eles são Token, o canadenses, Sleep mas. Token. Mas tem também exemplo, Clis. Oxi, Cebolinha desceu aqui. Hã? Ou tem exemplos. Meu Deus, agora foi Tá exemplos. difícil. Desculpa. Exemplo? Buguei. Tem exemplos de tipo o vocalista do Gorillaz, que tem Gorillaz, mas também tem outra banda. Então, assim, quando Sim, ele quer uma coisa, ele tá ali. Quando quer outra coisa, tá lá. é verdade.
Então, a canadense que eu vi aqui é um duo, gente. Eu não sei se vocês já ouviram isso. É psicótico, é uma coisa maluca, mas é muito legal. Chama Angine de Poitrine. Eles usam umas máscaras de papel machê e a gente não sabe quem são eles, tá ligado? Que Eles legal, parecem aqueles gente. bonecão que você vê no carnaval aqui de São José, tocando. Uhum. Boneco de Olinda. É muito legal. Manda E pra assim, eu acho que gente alivia um pouco a depois. pressão. Eu vou mandar no grupo o nome deles Nossa, lá. eles são todo estranho. São. Eles são muito Bom, estranhos. como host, eu gostaria de cortá-los sem querer cortar muito, mas acho que a gente tem que decidir aqui qual a nossa próxima meta. Eu tô fazendo um cálculo aqui, mais ou menos, A de minha é quantas terminar a primeira páginas meta. faltam. Quantas páginas faltam. Eu acho que a gente poderia botar aí, tipo, umas 60 páginas agora. A mais, né? Porque na outra, se a gente botar 70 agora, vai sobrar só 40 páginas pra última reunião. Não, divide o restante das páginas em duas partes. Quantos que sobram? Quantos que Tá, deixa eu faltam, quer ver. dizer? Então, peraí. Agora tem. 233 páginas o livro tem. Aqui, ó. A gente tá na página 120. 120. 234. São Tem que mais ver onde que o livro 114. acaba, que às vezes tem coisa São de mais créditos no 114 final. páginas. Daria Daria pra pra dividir. páginas. Daria pra 57. dividir. 60 páginas. Mais ou menos isso, né? Deixa Um eu pouquinho ver menos de aqui. 60. 55 páginas, Deixa eu 110, rolar até o 57 final. páginas. Ele acaba na 233, gente. Eu não tô nem 234 tentando fazer essa matemática, eu tô deixando com vocês. Dividido por 2. Eu acho que a gente pode Dá pegar 57 páginas. 55. Vamos ver aqui. 120 mais 55. 175. É que eu quero ver aonde é que dá. 185. Eu acho que pode ser aqui. Eu acho que fica bom. A gente chegar então no capítulo 10. É porque daí ele reseta de novo, né? Não, é a página 185, né? É que o meu É tá no isso? Kindle, gente. É diferente. Seria no Ai, não tem. PDF a página 175. Chegar na página 175. Só que parar. 175. Daí a gente para de ler antes do 10. Aí tem o. Pera, como que é o nome do coisa? É Paul. É 3 Paul. Parte 3, pô. Ah, aqui, ó. 3 Paul. Aí a gente não parou, não lê mais. Não, aí Aí a até o gente 10 chega desse- até. A gente lê a 9 inteira e para E no para na 10. 10. Não lê Ah, a tá. 10. 3 Paul. Daí começa 1, 2, 3. E daí vai parar então no 9 desse. Pera, deixa eu achar aqui. Eu vou 5, mandar 6, aqui. A gente coloca ali na 8. descrição do grupo, né? Aí o 9 não lê. Não leu 10. Leu 9. Oh, meu Deus. Ler Gente, tá certo essa eu vou contagem mandar. aqui? O meu livro tá muito. Já tá em 75% aqui Aí já. vai até o 245 pra acabar no Mas 326. tá certo isso? Tá certo. Então o 10 a gente não lê. Não lê. Não. Chegar no capítulo 10 sem ler. Tá. Aí, então o capítulo 10 é o que começa assim. Paul cochilou por esses dias, como velhos cochilam. Isso. Isso. Belezinha. Gente, tá errado demais essas marcas. Depois eu vou mandar pra vocês lá. Onde que ficou as marcações minhas. Tá tipo, um pedaço, assim, tem um pedacinho, depois um pedação. Ó. Então, tudo bem. O meu aqui vai até. Eu tô com o livro físico, vai até 326 a página. E aqui no PDF vai até 234. É, 234 aqui. E aí acaba na 233, né? Que a 234 é isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem, né? Aí, ó, essa aqui é a 234, ó. Acabou aqui. Quer dizer, 233, 234. Aí acaba, ó. Aqui Sim. no Nossa, meu bagulho PDF. não tá marcando minhas marcações. Ai, que coisa ruim. Mas beleza. Eu ainda tô longe ainda pra alcançar vocês. Peraí, qual que é? Nossa, depois tem uma outra parte ainda que se chama Deusa. Ah, não tá longe não. No audiobook vai rapidinho. É isso então, né, gente? Acho que rendeu a nossa conversa. Rendeu. Vamos para vários lados.
Fomos até pro artista, de música, foi tudo. Do jeito que Séries, eu gosto. filmes. Só pra dar uma E fechada é isso, aqui. é pra também a gente ter esse papo, né? Ai, Sim. gente, Sobre quem que vai ser o coisas. próximo host? Pode ser Lucas, vai ser porque o Lucas não é? Pode. Jogou no colo. Só jogando a responsabilidade. Ah, o negócio que eu queria falar é que, tipo, eu acho que eu nunca li. Acho que é a primeira vez que eu tô lendo um romance de terror psicológico. Eu gosto muito do gênero em filme, eu acho muito interessante. Mas em livro, eu acho que, tirando Maria Carolina, é é assim, o primeiro terror psicológico que eu tô lendo. Nossa, se puder, dá uma chance pro Colecionador. É muito bom. O Mas é Colecionador também de ruim. King? Não, é de um outro autor, é uma edição da Dark Side. Foi o primeiro livro de terror psicológico que eu li que eu parava de ler porque eu não aguentava. É, então. Então. Eu não sei se você tá querendo ser meu amigo, hein, Lucas? Meu Fã ou amigo, meu hater? inimigo. É, então. E olha que eu sou o tipo de pessoa que acha os livros do Rafael Montes fraquíssimos. Mas enfim. Não conheço. Eu fico muito presa em livros clássicos. Então, esse grupo tá me fazendo, tipo, abrir, assim, os horizontes, né? Pra ler outras coisas. Embora Misery seja um clássico, né? O King. É, pra mim também, eu acho que tá mudando. Até eu tô, tipo, mesmo sem vocês indicarem, eu tô tentando indicar coisas diferentes do que eu leio normalmente. Eu não. É Mas é isso, bom né? sair da zona de conforto, assim, Sim. também, e ler outras coisas. Por exemplo, a, o que o Lucas Vai cair. indicou é um negócio bem diferente do que eu já Foi li. muito diferente. Acho O que o Quarto que de o Lucas Despejo indicou foi o também. mais diferente, assim, O Quarto de que eu li. Despejo foi uma das coisas mais Quarto de diferentes também que eu Despejo li. também. Foi, acho que os dois, assim, mais diferentão pra mim foi esses dois. É Quarto de legal sair Despejo dessa e... zona de conforto e conseguir ler outras coisas também. Interessante. Uhum. Vai Eu vou cair, gente. colocar. É isso, gente. Vai cair, Beijo. realmente. Obrigada pela reunião. Boa Tchau pra noite. Tchau, vocês. amei. Até a Boa próxima. noite. Tchau, Falou, tchau. gente. Ah,